Agora nesse vídeo nós vamos para a segunda parte sobre gestão administrativa do seu buffet infantil. E agora eu vou falar sobre o departamento de planejamento de festa. No primeiro vídeo eu falei sobre o departamento comercial, que é a primeira etapa. Essa nossa segunda etapa é sobre planejamento. Eu vou mostrar para você todos os tópicos que esse departamento tem que seguir. Vamos lá, vou colocar aqui na tela para você dar uma olhada. O primeiro é a conferência das compras do cronograma. O segundo é a apresentação das funções e responsabilidades. O terceiro é compras. O quarto é o financeiro. O quinto é o itinerário. O sexto são as impressões. Então vamos lá para você entender, eu vou explicar tópico por tópico. Quando eu falo da conferência do cronograma, veja bem, normalmente nós aqui do Castelo dos Sonhos, quando as pessoas nos procuram ou para comprar uma franquia ou para ter a nossa assessoria, vamos supor que nós estamos fazendo uma franquia do zero, o acompanhamento. Então, se você de repente não assistiu, não tem um buffet infantil e quer ter um buffet e ainda não assistiu o vídeo que eu gravei sobre os 10 passos de como montar o buffet infantil, é importante você assistir, porque dentro dessas etapas existe mais de 2.000 itens, 2.200 itens. Então, veja bem, quando a gente parte de todas as etapas, que a gente faz a contratação desse departamento, que é o planejamento, a primeira coisa que ele vai fazer é a conferência dos materiais que foi comprado durante as etapas até a inauguração do buffet, para que a gente não tenha nenhuma surpresa. Então a primeira coisa que esse planejamento faz é fazer essa conferência. Então a gente tem um checklist ali do cronograma, aonde ele vai ticar tudo e conferir todos os itens dentro do nosso buffet infantil. Acho que deu para entender. Vamos lá. O segundo ponto, a apresentação. Segundo tópico, a apresentação ali de todas as funções que ele tem que executar dentro desse departamento. O terceiro, compra. O que esse departamento de planejamento faz? Quando o comercial passa para ele todo o planejamento ali da festa, layout, etc., como eu ensinei no vídeo anterior, a festa vai ser do Mickey ou da Minnie, só um exemplo. E esse personagem não tem. Então esse departamento de planejamento ele já vai começar, dentro do nosso software, ele vai seguir ali, nós chamamos de esteira, de fases, por datas, tudo que ele tem que comprar durante aquele período. Então ele vai fazer a compra do personagem ou compra de alimentos, enfim, ele vai fazer a compra para que no dia da festa esteja tudo pronto. Então existe uma sequência certinha que o nosso sistema já orienta todas as funções até a realização da festa. Vamos lá. O segundo, financeiro. Quando eu falo de financeiro, esse departamento ele é responsável por fazer as cotações dos produtos que a gente vai utilizar no nosso cardápio. Ele não vai chegar no supermercado e já vai comprando. Primeira coisa é fazer a cotação, porque isso nos ajuda a fazer a otimização e a aumentar o lucro de cada unidade. Então é importante que pelo menos esse departamento ele cote pelo menos em 3 lugares para a gente ter referência. Um exemplo, a Coca-Cola num lugar está um preço, de repente no outro lugar está R$1 mais barato. E isso durante o mês faz uma diferença muito grande. Então esse departamento, a hora que a gente fala de financeiro, é sobre isso, sobre cotação dos produtos e os ingredientes que vão ser usados no nosso cardápio. Aí quando eu falo de itinerário, o que é o itinerário? Quando no nosso sistema a gente coloca lá, um exemplo, o departamento comercial passou para a gente a quantidade de pessoas com base naquele cardápio que vai fazer a festa. Eu vou dar um exemplo aqui para você. O nosso sistema, quando você digita lá 100 adultos e 30 crianças, só um exemplo, e já definiu o cardápio, o tipo de decoração, já fez todas as especificações do que vai ser oferecido. O que acontece? O nosso sistema ele já calcula tudo, ele já traz todos os números que a gente tem que comprar. Então veja bem, quando a gente fala de itinerário, ele já solta no sistema de compras todos os ingredientes que vão ser comprados e no itinerário ele já programa tudo que vai ser feito durante a cozinha, porque assim, o nosso itinerário, ele tem a hora que vai cantar parabéns, a hora que vai cortar o bolo, a hora que vai fritar a batata, porque a gente tem um sistema que a gente
coloca na mesa de todos os nossos clientes ali na hora do acontecimento da festa, tudo tem que ser servido quentinho, a hora de fritar o salgadinho, a hora de tirar a pizza do forno. Então tem toda uma programação. E quem faz isso? O itinerário. Uma vez que o nosso departamento de planejamento ele digitou ali as informações, o itinerário no dia da festa ele vai gerar toda uma sequência para a execução daquela festa. Isso eu vou falar no próximo vídeo, que eu vou falar sobre o antes, o durante e o depois do acontecimento da festa, ok? Vamos lá. Impressões. Impressões é impressões mesmo, como essa daqui, ó. É uma impressão. Então veja bem, todos os nossos departamentos aqui, o planejamento ele gera essas impressões. Uma impressão é o quê? É o checklist da festa que vai acontecer. Então tem uma impressão. Essa impressão ela vai para nossa assistente de salão no dia da festa para ela conferir. Outra impressão, o orçamento dos produtos que tem que ir no supermercado. Vai ter 5 festas durante essa semana, o nosso sistema já calcula tudo que vai ter naquelas 5 festas, gera uma impressão mostrando aonde que está mais barata a batata, aonde que está mais barato o refrigerante. Então ele já faz isso automaticamente. Então por isso essas impressões. E daí é executado todas as ações com base nessa execução, ok? Então vamos para o próximo tópico. Eu vou falar para vocês sobre orçamentos de produtos locais. Vamos lá, vou colocar aqui na tela para você dar uma olhadinha. Em orçamentos de produtos locais, a gente tem, primeiro, a lista de produtos que compõem o cardápio. Segundo, fazer cotação do mesmo produto no mínimo em 3 lugares. Terceiro, levar em conta qualidade, preço e prazo de entrega. Quarto, confirmar as formas de pagamento. Vamos lá para você entender, vou te explicar tópico por tópico aqui. Agora eu vou explicar para você o primeiro tópico, que é a lista que compõe os produtos ali do cardápio. Então veja bem, as nossas unidades, todas elas, nós enviamos um checklist de todos os produtos que compõem dentro do nosso menu o cardápio ali. Nós temos 7 cardápios. Quando ele pega esse checklist, ele vai fazer a cotação no supermercado da massa de tomate, do hambúrguer, da batata, enfim, de tudo que compõe os nossos 7 cardápios. Uma vez que ele fez essa cotação, que é o segundo tópico, que ele faz a cotação ali pelo menos em 3 lugares, o que acontece? Ele chegou, atualizou o sistema vai fazer automaticamente o custo de cada um desse cardápio. Então, é muito importante a cotação em 3 lugares. Isso hoje nós temos um software nosso mesmo aqui do Castelo dos Sonhos Buffet, que nós cedemos para todas as nossas unidades, que isso facilita muito, mas muito mesmo para os nossos parceiros. Isso ajuda na formação de custo, na otimização de custo, enfim, é extremamente fundamental. Então o tópico 2 é quando o cara vai lá desse departamento e faz essa cotação e atualiza o sistema. O tópico 3 é o que? Levar em conta, primeira coisa, qualidade, preço e prazo de entrega. De repente, a pessoa ela tem uma qualidade absurda, o bolo dela é incrível, só que ela tem problema com entrega atrasada. Imagina só você na hora da festa, a pessoa não entregar o bolo. A gente está perdido, é uma situação extremamente complicada. Então a gente tem que levar em consideração a qualidade em primeiro lugar, o preço e o prazo de entrega de qualquer um dos nossos produtos. No tópico 4 é confirmar as formas de pagamento. Por que confirmar as formas de pagamento? De repente você compra de um fornecedor que ele te emite um boleto. Então você pode fazer um pedido e ele vai te emitir um boleto. De repente você compra, um exemplo, em um supermercado que já vende o gás, já é seu parceiro. Durante a festa acabou o gás, pode acontecer. E aí, o que acontece? Se você de repente liga pro cara, o cara fala assim, mas tem que passar aqui para pagar, para depois eu entregar. Então tem que estar muito claro seus parceiros, seus fornecedores. A gente faz a homologação de tudo, a gente tem todo um sistema onde a gente faz esse acompanhamento para a gente não ter surpresa. Então esses 4 tópicos são extremamente fundamentais aí para o seu buffet infantil. Agora vamos para o próximo tópico. Vou colocar aqui na tela para você ver. Nós vamos falar sobre fornecedores. O primeiro ponto é encontrar
os 5 melhores fornecedores da cidade de bolo, doces, salgados, refrigerantes, sucos, doces personalizados e papelaria. Deixa eu explicar para você esses detalhes. Então, o fornecedor é extremamente importante. Agora eu não estou falando de batatinha, agora eu não estou falando de hambúrguer, agora eu não estou falando de massa de pizza, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de fornecedor de bolo, doces, salgados. Eu preciso encontrar na cidade, é muito simples, a gente tem todo o sistema, a metodologia nossa de fazer isso, de encontrar na cidade essas pessoas que fornecem o bolo, que fornecem os doces personalizados, a papelaria, e eu preciso ter pelo menos 5 fornecedores. E esses 5 fornecedores, eu vou para o próximo tópico, aí você vai entender por que eu preciso de 5 fornecedores de doce, eu preciso de 5 fornecedores de bolo, eu preciso de 5 fornecedores de salgado. Você vai entender agora, eu vou explicar isso melhor no próximo tópico. Vamos lá. Você vai entender melhor aqui nesse tópico todas as referências que eu dei no tópico anterior. Veja bem, aqui eu vou falar sobre degustação. Vou colocar aqui na tela para você. Quando eu falo de degustação, a primeira coisa, eu vou pedir a prova de todos esses produtos, bolo, doces, salgados, doces personalizados, enfim, eu vou pedir para todos os fornecedores para que eu faça a degustação. Então a gente sempre orienta o nosso investidor a fazer a degustação, o dono da unidade ou o dono da franquia, para ele fazer essa degustação e levar em conta sempre a qualidade. Veja bem, quando eu procuro esses 5 fornecedores de bolo, de salgado e etc., eu vou pedir para ele uma amostra para que eu possa fazer a degustação. Então, todas as nossas franquias, os investidores, todos os nossos parceiros, eles vão fazer a degustação do bolo e vai olhar para o preço, quanto vai pagar do quilo desse bolo. Eles vão fazer a degustação do salgado, quanto vai pagar do cento desse salgado. Então eles fazem toda a degustação e vai anotando bom, ótimo e excelente, bom, ótimo e excelente, valor, quanto custa, prazo de entrega. Então a gente tem um checklist para que ele venha anotar as características de todos esses produtos, se é bom, se é ótimo ou se é excelente, e o preço de cada um produto e se é tranquilo o prazo de entrega. Então quando eu faço a degustação, você lembra que eu falei pelo menos ter 5 fornecedores de bolo? Eu vou experimentar 5 bolos e vou levar em conta todos esses detalhes, a qualidade, o preço e o prazo de entrega. Então eu acredito que deu para você entender nesse tópico de degustação o quão grande que é importante você ter os 5 fornecedores de todos esses produtos que eu falei para você. Vamos agora para o próximo tópico. Na formação de custo, eu tenho que ter a lista de todos os produtos do checklist cotadas. Então esse checklist ele tem que estar 100% cotado para que eu possa fazer a formação do custo. Vamos lá. Veja bem, quando nós enviamos para as nossas unidades, para os nossos franqueados, para os nossos parceiros, a gente montou ali o cardápio dele, então a gente vai lá e manda para ele esse checklist. Ele vai fazer a cotação de quanto custa o gás, ele vai fazer a cotação do quilo de mandioca, do tomate, do alface, do hambúrguer, do pãozinho, da massa, enfim, da massa de tomate, de tudo. Ele vai fazer toda uma cotação. É muitos itens, mas muitos mesmo. E quando ele faz essa cotação, a gente precisa que essa lista ela esteja totalmente completa para que a gente venha fazer a formação do custo. Para quando a gente libera para o nosso departamento comercial vender festa, tem que saber quanto que vai ficar aquela festa para 100 pessoas. Então, quando ele só vai digitar lá, uma vez que ele digita 100 adultos e 30 crianças, o sistema, e definir o cardápio, o sistema já calcula automaticamente quanto que vai custar aquela festa para esse cliente. Então é extremamente importante essa lista de produtos locais estar totalmente cotada para que a gente possa gerar a formação de custo. Muitos buffets infantis, eles perdem dinheiro por não saber isso de forma correta. A pessoa ela trabalha muito no buffet infantil, trabalha igual um louco, uma louca e não tem resultado. Por quê? Não sabe fazer a formação do custo. E isso que eu estou falando para você, a gente leva
tudo muito a sério, mas a formação de custo, ela é uma coisa que a gente observa e presta muita atenção, porque uma coisinha de nada que a gente colocar errado ou que tiver um preço errado, isso pode nos dar alguns percentuais ali de prejuízo, e é uma coisa que a gente não aceita ter. A gente trabalha para gerar lucro para o investidor, então a formação de custo é uma coisa que a gente tem que fazer com muito afinco, muito sério, e eu tento falar para muita gente. Muito buffet infantil ele tem problema na cotação de preço, faz a cotação de preço errado, faz a festa para o cliente errado e não tem lucro, tá ok? Então a formação de custo ela é extremamente importante. Vamos agora para o próximo tópico dentro do departamento de planejamento. Vamos lá. Nesse tópico eu vou falar sobre visão de curto prazo clara e específica. Então, nosso departamento de planejamento ele tem que ter essa visão de curto prazo. Eu vou colocar aqui na tela e vou colocar os tópicos ali para você entender. Vamos lá. O primeiro ponto são produtos que têm tempo maior para chegar. O segundo ponto, personagens. O terceiro, papelaria personalizada. O quarto, bolo falso. O quinto, pedidos e cotações 45 dias antes de cada festa. Vou explicar cada tópico desse aqui para você. O primeiro tópico, produtos que têm tempo maior para chegar. Quando eu vou fazer a execução de uma festa, eu tenho que pelo menos trabalhar com 45 dias de antecedência, porque eu tenho que levar em conta que tem produtos que pode demorar para chegar. Exemplo aqui, personagens. Eu posso fazer a compra de um personagem pela internet, acontecer alguma coisa, ele pode chegar em uma semana, mas ele pode chegar em 20 dias, de repente até 30 dias, que já aconteceu com a gente. Então, se você não faz essa cotação 45 dias antes, começa a fazer as compras de alguns produtos para antecipar, você pode chegar no dia da festa e pagar mais caro de um personagem na sua cidade, que antes você poderia comprar até 30% mais barato na internet. Se você não fizer essa cotação até 45 dias antes, começar a fazer o planejamento, você acaba pagando mais caro porque você esqueceu dessa etapa e tem que comprar aí na sua cidade. O terceiro é a papelaria e personalizados. A gente tem vários personalizados que vai na mesa do bolo. Então isso tem que ser feito também antes, porque às vezes você precisa construir uma arte final para depois mandar em algum lugar para fazer a impressão. De repente, você tem que colocar ali, a gente coloca como padrão em todas as mesas durante a festa o cardápio que vai ser servido. Então toda essa papelaria e personalizados, ela tem que ser feito antes. A Jaqueline, ela explica todos os detalhes em um vídeo sobre personalizados. Então isso é fundamental você entender. Eu só estou falando os tópicos aqui para você seguir o que é uma visão de curto prazo, clara e específica, para que não tenha surpresa na festa, não tenha estresse, não fica nervoso porque faltou alguma coisa. E eu sei que isso acontece muito, mas muito mesmo. Outra coisa, bolo falso. Você sabe que às vezes ali na mesa vai um bolo e esse bolo, 99% ele é falso. Ele acompanha junto com a personalização da festa. De repente a festa, o tema dela é Jardim Encantado, ou o tema dela é da Frozen, ou o tema dela é do Mickey, ou o tema dela é da LOL, enfim. Ali vai um bolo que acompanha toda a personalização da festa. Então esse bolo também tem que ser feito com antecedência, porque ele demora um período para entrega. E também nós temos que sempre estar atentos com todas as faltas. Exemplo, balões, comprar antecipado. De repente você compra seus balões aí pela internet e às vezes demora até 30 dias para chegar. Imagina só, você vai executar uma festa e está faltando balão cor-de-rosa. Imagina o estresse que você passa. Então, ter visão de curto prazo, clara e específica, é fundamental para o nosso departamento de planejamento, para que a festa ela seja um sucesso. Porque às vezes a gente não faz só uma festa no dia, a gente faz uma, duas festas no dia, logo no outro dia já tem a próxima festa, enfim. Se tiver alguma falha, isso pode comprometer toda a nossa operação. Então, ter visão de curto prazo, clara e específica, é fundamental. E o nosso departamento de planejamento, a gente tem todo esse acompanhamento para que não venha a ter falha. E vamos para o próximo tópico.
Agora eu vou falar nesse tópico sobre o nosso software. O nosso departamento de planejamento, como o comercial, como o nosso departamento de festa, como o ADM, que é o administrativo, todos têm que manter o software atualizado. Quando se mantém o software atualizado, o que vai acontecer? Quando você vai fazer a cotação de um produto, exemplo, você cotou a batata em um lugar, tá R$10. Você cotou no outro lugar, tá R$9,50. Você cotou no outro lugar, tá R$9,60. Exemplo. E você atualizou no sistema e esqueceu. Atualizou ali 10 dias depois, você nem lembra mais o que você cotou. O que vai acontecer? Se você mantém o sistema atualizado, quando você vai fazer a cotação para as festas, para executar as festas que vão acontecer durante aquela semana, o próprio sistema vai mostrar para você os lugares que estão com preços melhores. Aí é só você conferir e definir que a batata vai ser comprada em um lugar, o queijo vai ser comprado em outro lugar, enfim, você vai ter lá uma direção e uma economia em até 20% mais barato se seguir o nosso sistema. A gente fala muito sobre otimização para os nossos investidores de preço. E isso é muito importante porque o nosso departamento aqui de planejamento, ele acompanha todas as unidades. Então ele sempre, para a gente aparece uma tarja, quando está em vermelho aqui, significa que aquela unidade ela está pagando muito caro. Um exemplo da massa de tomate. O nosso departamento aqui entra em contato, nosso suporte, e fala, ó, precisa achar uma massa de tomate mais barata. Ó, o centro do salgado, esse daí tá pagando caro. Então a gente corrige aqui, avisa o investidor, a gente sempre está olhando nisso, por quê? Porque isso, se manter o sistema atualizado, a gente consegue otimizar. E graças a Deus, todas as nossas unidades mantêm o sistema atualizado. Porque se não manter, a coisa não vai andar, não vai rodar e não vai dar o resultado que você, investidor, espera. Então é importante manter o sistema atualizado. A gente cuida muito sério disso. Agora nesse tópico nós vamos falar sobre equipe de freelancer. Então é muito importante você entender que na nossa operação das nossas franquias, dos nossos parceiros, das nossas unidades, nós trabalhamos com 3 pessoas no operacional, que é o comercial, o planejamento e o departamento de festas. São 3 pessoas que trabalham no operacional. Quando nós vamos ter a festa, aí nós contratamos freelancer. E o freelancer é um exemplo, o que vai trabalhar no brinquedão, o que vai trabalhar como garçom. Eu vou colocar aqui os tópicos para você. O primeiro, como recrutar uma equipe de freelance. Segundo, entrevistar a equipe de freelance. Terceiro, passar por treinamento padrão. Vamos lá, você entender como recrutar uma equipe de freelance. Fernando, eu tenho que recrutar uma equipe já pronta, é uma equipe que já saiba? Não, porque nós temos no terceiro tópico aí o treinamento padrão da franquia. Então eles seguem um treinamento, então nós ensinamos e damos esse treinamento. Pós a entrevista, por que a gente faz uma entrevista? A gente quer conhecer um pouco mais, de repente é uma pessoa que vai cuidar de criança. Será que ela tem experiência para cuidar de criança? A gente já teve casos de contratar umas menininhas muito jovens para cuidar de criança e no final ela brincava mais do que criança. Então é importante contratar uma equipe de freelance mais padrão e com uma experiência e com responsabilidade, porque a gente leva alguns pontos muito importantes com as nossas crianças, que é a segurança, a interação e o cuidado. Então nós temos 3 pontos fundamentais nos nossos treinamentos para freelance que são muito importantes. Então o freelance é o garçom, o freelance é auxiliar de cozinha, o freelance é a pessoa que trabalha na recepção. Então no dia da festa nós podemos ter 10 pessoas contratadas como freelance e é importante saber como treinar e como recrutar e como entrevistar esses freelancers. Vamos agora para o próximo tópico. O tópico que eu vou falar agora é rotina, mas a rotina do nosso departamento de planejamento. Lembra que o nosso comercial ele segue a rotina dele e o nosso planejamento tem uma rotina específica dele. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei na rotina do comercial.
Você viu que são muitas funções que o nosso departamento de planejamento tem que executar. Lembrando que um elefante eu não consigo comer ele sozinho, mas se eu dividir ele em várias partes e dividir ele durante o meu ano, eu vou comer esse elefante. Então a mesma coisa é o que a rotina faz. Nós dividimos uma tarefa de grande porte com subtarefas menores com prazos definidos. Então isso é uma rotina. Então todos os nossos departamentos, eles têm uma rotina na segunda, até no sábado ele tem a rotina dele, na execução de todas as tarefas dele. Então a rotina é algo muito importante para que você tenha um sucesso aí no seu buffet infantil. Nesse vídeo eu falei sobre o nosso departamento de planejamento e todas as etapas importantes que tem em ações para que você tenha um buffet infantil de sucesso aí na sua cidade. Então é importante que você entenda a função do planejamento no seu buffet infantil. No primeiro vídeo eu falei sobre comercial. Nesse vídeo eu acabei de falar sobre planejamento. Agora nós vamos para o terceiro vídeo, que nós vamos falar sobre o departamento de festa e execução de festa. Então, para que você tenha um buffet infantil de sucesso e tenha a gestão administrativa do seu buffet infantil, você tem que ter o conhecimento nesses três departamentos: comercial, planejamento e o departamento de festa, que é a execução de festa. Então vamos para o próximo vídeo.